Aleluia, glória a Deus. Não sabia que era dia do pastor, não. Na verdade, todos somos pastores, né? Se você acompanha alguém, se você acompanha o seu filho, e se você entende que o seu filho é herança de Deus na sua vida, você também é um pastor. Eu acho que a definição mais clara de um pastor, eu vi um pastor comentando sobre isso, né? Que o pastor é a forma, como que eu posso dizer? É a forma de Deus usar, a forma de Deus amar os seus filhos através dos pastores. Então, se você cuida de alguém, faz um anjo da guarda, acompanha, ora, você é um bom pastor. Então, essa é a sua data também, né? Hoje é dia dos namorados também. Aleluia. Lindos. Eu fico em crise com certas datas por mais que eu tenho que dar presente, fazer essas coisas, mas não entra na minha cabeça. Eu não namorei, beijei no altar, fiz sexo, né, na noite de núpcias, todas essas coisas. E aí vem uma data de namorar, eu não namorei, eu fiz corte, mas tem que comemorar. Aí é melhor comemorar do que, né? É isso. Mas daí teve um discipulador que falou: pastor, eu acho que eu estou sentindo falta de muitas pessoas hoje, né? Pastor, eu acho que alguns faltaram por conta do dia dos namorados. Mas como assim? Aí eu fico com o Eloá nesse: nossa, mas dia dos namorados isso não serve para nós, porque eu não namorei com você, eu fiz corte com você, beijamos no altar, né? Tudo. E aí no dia dos namorados, não, mas aí, em vez de você brigar, eu falei: então tá bom, vamos discutir. Aí saímos ontem, fomos comemorar o dia dos namorados, ou o dia da corte. Aí ela fala: não, mas depois que casou, pode namorar. Então tá bom, depois que casou, pode namorar, e aí tá. Aí fica tudo certo. Amém? Amém, amados. Eu queria contar com a colaboração de todos em relação a essa oferta das missões. Eu acho que de todas as videiras aqui da supervisão do pastor Wilson, aqui de São Paulo, eu acho que essa é a única que é uma igreja, eu acho que envia os pastores para o... Não é para o interior de São Paulo, não, é para fora do país mesmo. Eu acho que eu sou a quarta geração de pastores aqui. Eu acho que sou a quarta, né? Pastor principal. O primeiro pastor foi enviado para a África, depois veio um pastor que foi enviado para a Bélgica, não foi? Aí depois veio um terceiro pastor que foi enviado para onde? Foi Bélgica também. E tem um outro que não era, depois que saiu daqui, foi para Itaquera, depois foi enviado lá para os Estados Unidos. Ou Deus vai me enviar, ou é algo profético, mas você precisa entender o solo que você está pisando, que é solo internacional ou nacional, mas essa é uma data muito especial e diferenciada para mim e para você, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem usado a igreja do Tatuapé de maneira específica para enviar, abençoar, não o interior de São Paulo, mas para fora do país. Então, gostaria que você, juntamente com seu marido, com a sua esposa, com a sua família, é muito bom reunir com a família e falar assim: olha, vamos dar uma oferta de missões, o mínimo lá que foi sugerido é R$20, mas quanto que a gente pode? Vamos deixar de ir no McDonald's essa semana, pronto, já é 90, 50, R$60, mas vamos ofertar. Isso é muito importante, meus irmãos, é muito importante. Amém? Gostaria de compartilhar aqui algo falar sobre tempo. Gostaria que você inclinasse a sua cabeça e falasse para o Senhor: Senhor, fala conosco nesta noite. Senhor, eu vim ao culto para ouvir a Tua palavra que é viva, que é eficaz, Senhor, que tem poder para discernir aquilo que é alma, que é espírito, Senhor, a Sua palavra, Senhor, eu quero declarar, Senhor, no nome de Jesus, nesta noite, que o Senhor venha visitando a vida dos meus irmãos, que estão aqui presenciais, e aqueles que estão ouvindo o culto online, Senhor, que o Senhor possa tocar em cada um dos meus irmãos, cada ouvinte, que Senhor, que está ouvindo hoje a Tua palavra, não sairá da mesma forma, não permanecerá da mesma forma, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, Senhor, venha cair no coração de cada membro, de cada ouvinte, Senhor, do culto presencial e online, Senhor, que a Tua palavra venha, Senhor, caindo como vida, revelação, como uma bomba, Senhor, no coração de cada membro dessa igreja, trazendo direção, trazendo revelação, Senhor, trazendo discernimento, removendo aquilo que é natural, trazendo aquilo que é do Espírito, trazendo daquilo que realmente é do Senhor, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Irmãos, eu gostaria de falar sobre tempo, sobre o tempo da oportunidade. Tem aí a foto ficou bonita.
Como um todo, não sou eu só, como um todo. Mas eu gostaria de falar sobre o tempo da oportunidade. É interessante que, se você for ver na Bíblia, a palavra de Deus fala que Deus, ele não se limita a tempo. Deus, ele não faz as coisas pensando no tempo. Deus não trabalha por tempo. A palavra de Deus fala que na verdade ele não é controlado por tempo. Mas é interessante que tudo que nós fazemos tem a ver com o tempo. Então nós temos problema com o tempo. O problema, qual que é a questão da ansiedade? É falta de tempo. Então, eu gostaria de compartilhar aqui um pouquinho sobre por que muitas vezes nós perdemos tantas coisas. Você vai perceber que tem a ver com o quê? Com o tempo. Então, na verdade, o Senhor não é sujeito ao tempo, mas nós somos filhos de Deus, mas nós somos sujeitos ao tempo. Então, nós falamos aqui há um tempo atrás sobre sabedoria, e nós precisamos ter o quê? Sabedoria para quê? Para administrar, para discernir o tempo de Deus sobre as nossas vidas. Quando você não consegue discernir o tempo de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida daquilo que você está orando, sobre o empreendimento que está buscando, sobre certas coisas na sua vida, você vai perder muito tempo da sua vida. E a palavra de Deus lá em Eclesiastes fala que há tempo, que debaixo do céu há tempo para todas as coisas, dentro do propósito de Deus. Então há tempo para todas as coisas, há tempo para guerrear, há tempo para ter paz, há tempo para brigar, para se relacionar, há tempo para ouvir, há tempo para falar, há tempo para tudo. E é interessante que a única coisa que lá não fala em Eclesiastes, que não há tempo de desistir. Você não ouve essa palavra lá em Eclesiastes, que há tempo de desistir. Mas há tempo para tudo. E aqui como nós somos sujeitos ao tempo, sendo que Deus não é sujeito ao tempo, mas nós somos sujeitos ao tempo, nós precisamos discernir o tempo de Deus aqui na terra para nós. Porque senão, se você não consegue discernir, você pode às vezes atrasar a bênção de Deus sobre a sua vida, você pode postergar, e às vezes você pode, na verdade, jogar no ralo a história, o propósito de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Por quê? Por não discernir o tempo. É interessante, eu estava lendo um livro, tem um autor, eu não sei por que os Estados Unidos fazem tanta pesquisa, foi feita lá uma pesquisa nos Estados Unidos, e as duas principais fatores, ou as duas principais características que diferenciam um pobre e um rico, o que é? É o nível de conhecimento e administrar o tempo. Falou que o estudo que ela fez lá nos Estados Unidos, não sei como que eles fizeram isso, é interessante, que o que diferencia um pobre de um rico, o que é? É o nível de conhecimento e administrar o tempo. Falou que no geral, as duas principais características que vai diferenciar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa próspera, uma pessoa miserável, uma pessoa que vive com base de escassez, o que é? Nível de conhecimento e administração de tempo. É poderoso isso, né? É interessante também, eu não sei se alguém aqui já viu comercial de Lamborghini na televisão? Já viu? Nunca vi. Se você viu, você pode me mandar, que eu nunca vi. Alguém já viu o comercial do carro mais caro do Brasil na Globo, TV a cabo? Alguém já viu no comercial? Nunca viu. Você já viu na TV a cabo comercial do carro mais caro do mundo? Se eu não me engano é Bugatti, se eu não me engano é 17 milhões de dólares, o carro mais caro do mundo. Você nunca vai ver, eu nem sei se você sabe o nome do carro, né? Mas eu não sei se você nunca vai achar isso no comercial de televisão. Por quê? Porque essas pessoas que estão vendendo um carro, 2, 3, 4, 5 milhões, qual que é o entendimento que eles têm? Pessoas que têm a mentalidade próspera, rica, eles não perdem o seu tempo vendo televisão. Então eu não vou fazer um comercial, porque geralmente quem vai comprar uma Bugatti, uma Lamborghini, uma Ferrari, uma Mercedes, não perde seu tempo vendo televisão. Então tudo isso tem a ver com o quê? Com mentalidade. E é interessante que nessa mesma pesquisa fala que você, na verdade, você é definido pelas pessoas que você se relaciona, pelos livros que você lê e pelas viagens que você participa, que você viaja. Então, na verdade, tudo tem a ver com o tempo, porque a questão de você se relacionar com pessoas requer tempo. Por que muitas vezes nós não conseguimos crescer em discipulado, em relacionamento de líder, liderado, numa empresa? Porque às vezes nós não submetemos ao tempo de você lá passar por uma crise, por uma dificuldade, ser confrontado. Nós não aceitamos isso.
Mas isso faz parte do processo. Quando nós estamos aqui falando de processo, estamos falando de tempo. E a questão de livro. Por que muitas pessoas não gostam de ler livro? Porque não tem paciência. Não cria um hábito, mas leva tempo. Pega um livro para ler, lê lá 10 páginas por dia. A pessoa começa a ler não aguento mais, perder meu tempo. Eu vou fazer outra coisa, liga a televisão. Aí vai dormir, aí vai jogar bola, vai jogar videogame. Por quê? Porque ele não valoriza o tempo. Questão de viagem. Sabe, é muito edificante, meus irmãos. Se você tem um coração com esse e for viajar para estudar, você vai crescer muito. O meu sonho para o ano que vem é lá para Israel, lá. Não sei se é com o pastor Wilson, com o pastor Aloysio, não sei como que vai ser. Mas eu fico lá vendo o pastor lá, meu Deus do céu. O meu sonho lá. Mas o que acontece isso? Tudo isso tem a ver com tempo. Tem a ver com dinheiro? Tem a ver com dinheiro, mas requer tempo também. Então, tem pessoas que enxergam tempo como dinheiro. Não, tempo para mim é dinheiro, eu não posso perder meu tempo aqui discutindo com a minha esposa. Vai, não vai, vem, não. Isso para mim, não, então já resolve logo. Então, tem pessoas que enxergam que tempo é dinheiro. Tempo é precioso. E eu entendo que tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos, desde que você saiba administrar. Mas tem pessoas que acham que tempo é mera coisa, qualquer coisa. Por isso que a mamãe fala lá para o filho, eu não sei se você já é mamãe, se você é papai, menino, vai estudar. Por que a mamãe fala isso para o filho? Porque ela sabe que o tempo do menino naquele momento não é jogar videogame, não é sair para balada, não é sair para festa, não é para se divertir, é para estudar. Porque ele sabe, porque aquele tempo é o tempo específico para ele estudar. Porque se ele não estudar naquele tempo, possivelmente ele vai afetar drasticamente o seu futuro, 20, 30 anos do seu futuro. E às vezes por comprometer aquele momento de estudar, o que vai acontecer? O resto da sua vida vai ser comprometido. Por quê? Porque não valoriza o tempo. E eu não sei se vocês também já assistiram aquele filme do Todo-Poderoso, do Jim Carrey. E tem um momento lá no filme que é engraçado, que eu não sei, parece que ele de repente, eu não lembro, eu lembro de algumas cenas, mas de repente eu não lembro como, ele recebeu todos os atributos e todos os poderes de Deus, não foi isso? Aí de repente ele estava lá na mesa de um computador, ele estava respondendo as orações, e aí ele respondia uma oração, vinha 25, ele respondia mais uma, vinha 100 orações, é tudo pedido de oração. E ele falou, mano, um negócio, não sei se vocês lembram dessa cena. E o que ele foi fazer? Estava cansado, com sono, o que ele fez? Ele respondeu sim para tudo. Todas as orações foram atendidas. Aí ele acorda, o que acontece no dia seguinte? É um caos no mundo. Então, porque às vezes a sua oração para Deus, na verdade, vai entrar em conflito com o coração de uma outra pessoa. Às vezes você está orando por algo que vai entrar em conflito com o coração com o seu cônjuge, com o seu filho. Às vezes você está orando por algo lá no seu trabalho, mas Deus não vai atender porque vai entrar em conflito com o seu chefe. Então, e ele lá no Jim Carrey vai lá e põe em si para todo mundo de repente. Então, o único que tem condições de administrar tempo é o próprio Deus. Não tem ninguém que consiga fazer isso. E é interessante que a única coisa que lá o Todo-Poderoso não conseguiu fazer, o que foi? Mudar o coração da esposa. Então, tem certas coisas que você, desde que você nasceu até você morrer, o Senhor nunca vai tirar para você o livre-arbítrio. Você sempre vai ter que entender, enxergá-lo, reconhecê-lo e confiar nele. Então, por que eu estou falando isso? E aí, o que acontece? Então, na verdade, se você for ver lá em Daniel 2, 21, ele fala, é ele que, na verdade, ele que faz o tempo e as estações mudarem, é ele que põe reis no poder e derruba, é ele quem dá sabedoria aos sábios, dá inteligência aos inteligentes. Então, na verdade, a única pessoa que está sujeita ao tempo é o próprio Deus. Na verdade, a única pessoa que, na verdade, está no controle do tempo. Mas nós não estamos. Mas uma coisa nós estamos no controle. É do quê? Da preparação. Então, o tempo tem a ver com Deus, mas a preparação tem a ver conosco. E é interessante que se você for ver a vida aqui de Jacó, a palavra, se você for ver lá em Jacó, eu não lembro se é capítulo 1, capítulo 2, a palavra de Deus fala que Jacó, ele passou por anos de tribulação, não fala quantos anos que foi a tribulação que ele teve, mas enquanto ele não respondeu a Deus, as tribulações dele não passou. E é interessante que a palavra de Deus fala que Jó, ele é uma pessoa boa e justa, temente a Deus. Se você for ver lá em Jó capítulo 1, ele era uma pessoa boa, temente a Deus e justa. Justo. Mas é interessante que se você for ver a palavra de Deus, ele só conheceu a Deus realmente, foi depois da tribulação, não foi antes da tribulação. A palavra de Deus fala que Jó, ele era bom,
ele era justo e temente a Deus, só por ouvir falar. Então Jó era o que era, somente porque ele ouvia falar. Imagine se ele tivesse experiência com Deus. E aí no final do processo, lá na vida de Jó, o que ele fala? Jó, capítulo 42, verso 5, o que ele fala? Antes eu conhecia por ouvir falar, ele era justo, temente a Deus e era bom. O cara já era o cara só de ouvir falar. O que ele fala depois das tribulações? Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então, na verdade, o tempo oportuno na vida de Jó, quando foi? Nas tribulações. Então, quando você não consegue reconhecer o Senhor nos seus caminhos, e naqueles caminhos mais difíceis, complicados, é interessante que eu falo infelizmente porque na hora que nós devemos... eu creio que quando Deus realmente está agindo nas nossas vidas, geralmente é quando nós nos afastamos dEle. Porque muitas vezes nós achamos que Deus, Ele não, às vezes age um momento de tribulação, pressão, dificuldade, mas às vezes Ele está agindo também nessa circunstância. E muitas vezes Ele age nessa circunstância. E é nessa hora que nós nos afastamos. O que Jó falou? Antes eu conhecia Deus e ouvir falar. Uma coisa você fala assim, não, Deus é bom, porque minha vovó falou que Ele era bom. Vovozinha falava. Eu lembro que eu tinha uma avó que todos os anos eu ia para Pouso Alegre, Minas Gerais, passar minhas férias. Eu não sei porque, se eu era estranho, se eu era esquisito, eu sempre gostava de ouvir música evangélica desde que eu era adolescente. Eu não lembro eu lembro até hoje que tinha umas vitrolas, nem sei se existe isso, eu acho que não, né? Sabe aquelas, era disco, todo mundo, eu não sei, eu não sei nem explicar como que era, irmãos, era um trambolho, irmãos, era um móvel, acho que 2 de largura, sim, o negócio era enorme, só para você ouvir os discos de vinil. E eu lembro que minha avó colocava lá os discos de vinil, ela colocava uns 3, 4, 5 discos de vinil. E eu ia para casa da minha avó com os meus irmãos. Os meus irmãos iam brincar, e quando a minha avó colocava essas músicas, eu ficava lá ouvindo. E eu não lembro qual era o cantor, ele já morreu já. E aí cantava aquelas músicas, era hino na época. O rei, cantava essa aí também. Alguém conhece? Se você conhece, você é dessa época também. Está voltando, o rei está voltando. Mas eu nunca tive experiência com Deus, mas meu coração se inclinava, eu gostava de ouvir aquelas músicas. Eu lembro que eu deitava do lado do meu avô ele ficava ali sentado, eu ficava deitado do lado do meu avô, eu e meu avô, minha avó colocava lá na vitrola, lá os discos, que era interessante, aí o disco subia, virava, aí o disco pegava, alguém já teve isso? Aí vinha o disco aqui, colocava do lado, pegava outro disco, é bem coisa de, um jovenzinho viu um negócio e falou assim, que coisa de louco isso, né? Hoje você põe pendrive, MP3, as minhas filhas pegam o MP3, o celular, o YouTube, coloca a música, o rei está voltando, põe lá na hora, lá e já ouve, não precisa nem saber escrever, nem ler. E eu lembro que na verdade eu nunca tive experiência com Deus. E eu lembro as experiências que eu tinha com Deus, por conta da minha avó, era porque ela falava assim, não, porque Deus é bom. Antes de comer, não podia comer, porque era pecado sagrado, você comesse e não orasse a Deus. Então as experiências que eu tinha era com isso, de ouvir falar, porque minha avó falou, olha, porque Deus é bom, olha, porque tem que orar, olha, porque tem que perder. Mas aí eu lembro, se você perguntar para mim, quando foi as maiores experiências que eu tive, não foi sentado do lado do meu avô. Foi quando eu tive crise, eu não sabia se eu ia casar ou não, se eu tinha problema emocional ou não, se eu ia entrar na faculdade ou não. Era nas piores crises que eu tinha na minha adolescência e na minha juventude, que eu tive experiência com Deus, que eu pude falar, olha, minha avó, muitas vezes minha avó falou de Deus, mas eu ouvi Deus e vi Deus, foi nas minhas crises emocionais, foi nas minhas crises de adolescência e juventude. Por quê? Era o que Jó está falando. Na verdade, esse foi o tempo oportuno. Então, se Jó não passasse por aquela tribulação, possivelmente, ele nunca ia ver Deus com seus próprios olhos. Então, meus irmãos, nunca saia da sua boca, pelo amor de Deus, por que eu estou passando isso? Eu não aguento aquilo, eu não aguento isso. Deixa eu te falar, isso são momentos oportunos, é o tempo de oportunidade na sua vida. É tempo de oportunidade na sua vida. E se você perder o tempo da oportunidade, o time de Deus na sua vida, meus irmãos, você está colocando em xeque o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família e para a sua geração que virá após você. Mas o que pode acontecer? Eu queria falar aqui rapidamente, de maneira bem breve, eu queria falar aqui rapidamente de algumas pessoas que, na verdade,
perder o tempo da oportunidade. Na verdade, eu esqueci meu iPad, eu não enxergo mais direito sem óculos. Eu falei para vocês aqui, estou ficando velho, né? Então, tenho que comprar horas. Então, na verdade, em Hebreus 12:16, nós podemos, isso eu acho que é a coisa mais triste de uma pessoa, é você perder aquela oportunidade. Sabe, não sei se você já fez a entrevista, vai falar assim, olha, naquela empresa que você sonhava, e aí na hora da entrevista, a pessoa fala assim, olha, você é a pessoa perfeita, mas tem uma coisa que te reprova. Porque não fala inglês. Aí você começa a pensar, puxa, lá atrás eu tive a oportunidade de fazer inglês e não fiz inglês para ficar brincando, para ficar me divertindo, para ficar saindo de balada. Hoje eu tive a oportunidade de entrar na empresa da minha vida e não entrei. Por quê? Perdi o tempo da oportunidade brincando. Mas a palavra de Deus fala que isso aconteceu com alguns homens. O primeiro homem que passou por isso foi Esaú. Olha o que a palavra de Deus fala. Não haja nenhum moral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos e herança como filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou o modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso com muitas lágrimas. Esaú, ele perdeu o tempo da oportunidade por preferir prazeres naturais da carne do que prazeres da eternidade. Irmãos, a palavra de Deus fala que ele estava com muita fome, e a fome aqui fala de questão da carne, desejo, sabe? E a palavra de Deus fala que ele trocou o direito, ele era o primogênito. Naquela época, o primogênito, irmãos, era algo que era muito importante. Então, na verdade, se eu era o filho mais velho do meu pai morresse, eu ia herdar a maioria da parte da herança, eu que ia ser o cara. É que hoje não existe mais isso, mas naquela época era uma coisa muito importante. E a palavra de Deus fala que Esaú, ele rejeitou a herança por conta de um prato de lentilha. E a palavra de Deus fala que depois ele se arrependeu, mas ele não teve a oportunidade. Mesmo ele chorando amargamente. Ele perdeu o tempo da oportunidade, porque ele quis desfazer das práticas naturais, em detrimento daquilo que era precioso e profundo. Às vezes a gente fica falando, para os jovenzinhos, não é agora, não é o tempo, guarde seu coração, mas se não for agora, não vai ser nunca. Não, pelo amor de Deus, mas eu estou muito apaixonado por ele ou por ela, eu não sei o que vai ser não vai ser nada, minha irmã, ou meu irmão. Se não for ele, vai ser outro, mas guarde seu coração. E o que acontece? E aí a pessoa fica ali, e às vezes a pessoa vai lá e toma uma decisão errada. O que acontece? Ela vendeu o propósito de Deus para a vida dela, às vezes como pastor ou como pastora. Por quê? Por um prato de lentilha, por prazeres momentâneos. Irmãos, eu já vi tanto homem que chegou para mim, rapazes e moças, pastor, eu tenho chamado, na época eu não era pastor, eu tenho chamado para ser pastor, eu tenho chamado para ser pastora. E vendeu esse chamado por quê? Por prazeres momentâneos. Foi na faculdade, se encantou lá com um rapaz, ou se encantou com a moça, perdeu o tempo da oportunidade. Por conta do quê? Prazeres momentâneos. E aí a pessoa se relaciona, engravida, casa, divorcia, ou vive lá toda estressada, de repente, jogou para fora um chamado que ele tinha da parte de Deus, por conta de prazeres naturais. Mas também a palavra de Deus fala das 10 virgens. Isso fala lá em Mateus 25. A palavra de Deus fala que existiam 10 virgens, que elas estavam se preparando para o noivo que ia chegar, mas era tarde da noite. E a palavra de Deus fala que, como era noite, cada virgem tinha uma lamparina. Eu acho que era lamparina que fala. E essa lamparina, ela era acesa por conta de azeite que estava lá nessa lamparina. E a palavra de Deus fala que 5 virgens, além de ter o azeite para manter a lamparina ou o candelabro aceso, 5 virgens, elas tinham azeite de reserva. Mas o que aconteceu? Quando o noivo chegou, o que aconteceu? 5 das virgens acabaram lá o azeite, o fogo apagou. Elas não conseguiram discernir o tempo da oportunidade. E somente 5 virgens que tinham azeite de reserva entraram lá na grande festa. Por quê? Porque estavam preparados. Então, você vê que estão aqui, Mateus 25, fala aqui de uma situação de pessoas que perderam o tempo da oportunidade por não estar preparada.
por não estar preparado. Então a questão aqui não tem a ver com o tempo. Meus irmãos, e qual que é a nossa questão? É aí onde nós ficamos ansiosos. Será se agora, se vai ser depois? Eu estou sendo injustiçado? Não estou? Aquela posição era minha, não era minha. A questão não é tempo, a questão é preparo. A questão é você entender que nos momentos de mais dificuldades na sua vida, nos momentos de maiores aflições na sua vida, se você não reconhece o Senhor nessa hora, é onde o Senhor está te alargando, onde o Senhor está te promovendo, é onde o Senhor está colocando no seu coração o desejo da eternidade. Quando você não reconhece isso, você perde o tempo da oportunidade. E é interessante que são nos momentos de maiores crises, maiores pressões, é onde você vai escrever os maiores capítulos da sua vida. Se você for ver os melhores salmos de Davi, quando foi escrito? Foram os momentos de maiores aflições, maiores dificuldades. Mas por quê? Porque no tempo oportuno, ele escreveu um salmo, e até hoje você lê a maioria desses salmos. Por quê? Porque no tempo oportuno, ele decidiu dizer não aos prazeres naturais para se preparar para algo maior. E você pode ter certeza, há tempo para tudo, mas não há tempo de desistir, então não desista. Mas também, o que nós podemos fazer? Nós podemos atrasar. Aqui eu falei de duas situações de pessoas que perderam a oportunidade. Mas a palavra de Deus fala que também nós podemos atrasar o processo de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus fala que existia um homem que chama-se Abraão. Ele era o pai da fé. Deus falou que ele seria um homem grande. Que sentido? Ele abençoa todas as nações da terra. Irmãos, não é uma não. A palavra de Deus fala assim, você vai abençoar todas as nações da terra. Todas. Todas as nações vão ser abençoadas através da sua vida. E a palavra de Deus fala que o negócio não estava acontecendo. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 5 anos, 6 anos, e o negócio não acontecia. O que ele quis fazer? Ele quis fazer a coisa certa na hora errada. E toda vez que você faz a coisa certa na hora errada, você vai trazer problema para a sua vida. Você vai começar a trazer encrenca. E a palavra de Deus fala que ele vai lá, ele quis ajudar Deus, de uma forma totalmente carnal, e a palavra de Deus fala que Abraão vai lá e tem Ismael na Bíblia aponta o que? Para a carne. E a palavra de Deus fala que Ismael, o povo árabe foi gerado por conta de Ismael, e o povo judeu foi gerado por conta de Isaac. Isaac é o filho da promessa. E até hoje você vê, os árabes têm conflito com os judeus. Por quê? Porque lá quando Abraão foi ter o seu primeiro filho, que não era da forma que Deus havia planejado, o que aconteceu? Trouxe problema para a sua vida. Porque gerou Ismael. Então toda vez que, muitas vezes, nós queremos antecipar, queremos ajudar Deus, e deixa eu te falar uma coisa, nós não temos como antecipar as coisas de Deus nas nossas vidas, mas nós podemos atrasar, e Abraão atrasou. E a palavra de Deus fala que existia um outro homem, que esse homem era chamado do que? De Moisés. A palavra de Deus fala que ele já tinha um anseio no coração dele, ele ficava indignado porque ele era criado como filho do rei, filho do faraó, mas ele via o seu povo sendo subjugado. E a palavra de Deus fala que chegou um dia que ele viu um egípcio maltratando um dos hebreus. E a palavra de Deus fala que ele ficou indignado com aquilo. Mas não era o tempo de Moisés. Não era o tempo, não era a forma de Moisés trabalhar. O que ele fez? A palavra de Deus fala que Moisés, ele olhou para a esquerda, olhou para a direita, olhou para trás, não viu ninguém, foi lá e matou o soldado egípcio. E foi lá e enterrou. E a palavra de Deus fala que, na verdade, algumas pessoas viram Moisés matando. E quando Moisés descobriu que viram ele matando um egípcio, o que a palavra de Deus fala? Que Moisés fugiu. E aí o que aconteceu com Moisés? Ele ficou 40 anos no deserto. Por quê? Porque ele queria fazer a coisa certa na hora errada. O desejo dele era de libertar o povo. Ele era o libertador, mas não era o tempo dele. O que aconteceu com ele? Ele trouxe deserto para a sua vida. Depois de 40 anos, a palavra de Deus fala que aparece uma sarça, onde na verdade a sarça não era consumida pelo fogo. Aí ele percebeu, agora é a hora. Agora é o tempo de Deus. Então você vê que a questão aqui tem a ver com o quê? Com nós discernirmos o tempo. Quando você não sabe quando nós lembra que eu falei na semana passada a questão de sensibilidade, você ouvir a Deus, perceber Deus, ouvindo Deus fazendo, falando. Meus irmãos, quando nós não percebermos, ou não discernirmos o tempo de Deus nas nossas vidas, com certeza, ou você vai trazer deserto na sua vida, você vai atrasar durante anos, ou você vai trazer Ismael para a sua vida, você vai trazer sérios problemas para a sua vida.
Por quê? Porque você quer fazer a coisa certa, mas na hora errada. Por isso que Daniel fala, é Deus que muda o tempo, é Deus que traz o modo, é Deus que levanta rei, abate rei, é Deus que dá sabedoria ao sábio, e é Deus que dá inteligência aos inteligentes. Mas tudo tem a ver com o quê? Com nós discernirmos o tempo de Deus. Então, eu sei que muitos aqui estão passando por dificuldade, pressão, dificuldade. E o que fala lá em Provérbios 3:6? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará o que? As suas veredas. O que é vereda aqui? É caminho, é trilho a seguir. Então, possivelmente, a crise que você está passando, é Deus, na verdade, alinhando, endireitando todos os seus caminhos. Mas Ele fala primeiro, confia nele, de todo o seu coração, e não se estribe no seu conhecimento e na sua inteligência. Por quê? Porque é só Ele que estabelece o tempo e o modo. É Ele que levanta rei. Então vai chegar uma hora que Ele vai te levantar. Vai chegar uma hora que você vai ser engrandecido. Mas antes disso, é o tempo do preparo. Então o tempo é de Deus, mas se preparar é conosco. O tempo é de Deus, estudar é com você, estudar é comigo. Por que tem pessoas que na sua adolescência vão estudar, vão buscar Deus? E tem alguns jovens que vão se divertir, usar droga e curtir a vida. Você precisa de muita inteligência para saber qual é o destino dos dois jovens? Não precisa saber. Porque uns, eles estão se preparando. Eu estava conversando orando quinta-feira com alguns pastores, e teve um pastor que ele compartilhou na oração. Ele falou assim, Fábio, ele é pastor lá da Lapa. Ele falou assim, ô Fábio, tem uma coisa que eu falo para os meus líderes. Nós não somos melhores do que ninguém. A diferença entre nós e o nosso rebanho é a visão. Tem pessoas que, quando a pessoa tem visão do seu propósito, ela sabe como Deus trabalha, pronto, a resposta é diferente. Elas avançam, transcendem, elas passam por tribulação, limitação, e nas tribulações, o que ela vai fazer? O que Tiago falou, reconheça, sabe, se alegre com as tribulações, porque é no meio das tribulações que você vai ser amadurecido. E na hora que você tiver que ser promovido, você vai ser promovido. Agora, por que muitos não são promovidos? Porque perderam o tempo da oportunidade. Mas eu gostaria de falar, eu não queria só falar de coisa ruim, também gostaria de falar de coisa boa. A palavra de Deus, eu queria falar da vida de José. José era um homem que, na verdade, ele percebeu o tempo de Deus na sua vida. Mas ele passou por passou por muitas coisas na sua vida antes de chegar no ápice da sua liderança. José, só que dá um pano de fundo, eu não sei se vocês sabem, José era um homem que ele interpretava sonhos de pessoas. Então teve um copeiro que ele falou assim, o copeiro foi revelar um sonho para ele, falou assim, daqui 3 dias, você vai estar restituído da sua posição. O que aconteceu com o copeiro? 3 dias ele foi restituído da sua posição. Depois ele falou para o padeiro, daqui 3 dias, o padeiro compartilhando o sonho com ele, daqui 3 dias você vai morrer. Ele chegou para Faraó e falou assim, 3 anos e meio de fartura, 3 anos e meio de abundância. Você vai ter que fazer isso, isso, isso. Irmãos, José, ele conseguia interpretar sonhos, ele que interpretava o tempo e o modo, como ia acontecer. Olha, vai acontecer isso, 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 tem que fazer isso, isso, isso. É bom demais ter um homem de Deus assim do lado, não é? Mas é interessante que José, ele não conseguiu interpretar os próprios sonhos que ele tinha sobre a sua vida. Por que ele não conseguiu interpretar? Porque não era o tempo dele ainda. E é interessante, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 40, 14. Fala o seguinte, quando tudo estiver indo bem com você, lembra-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Gênesis 40, 23 e 40, Gênesis 40, capítulo, verso 23 e no verso 1 de 41. E o copeiro, chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Passando 2 anos completos, Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar que
ele em pé junto ao Nilo. Gênesis 41, 10, 12. Certa vez Faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prendê-los junto com os chefes dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho, cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contemos a ele os nossos sonhos que ele nos interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Irmãos, só para você entender aqui o contexto aqui. A palavra de Deus fala que chegou um momento na vida de José que ele estava preso. E quando ele estava preso, a palavra de Deus fala que ele foi tão gracioso naquela prisão que ele governava naquela prisão. A palavra de Deus fala que ele prosperava aquela prisão. Eu fico imaginando, o que é prosperar uma prisão? Você consegue imaginar o que é prosperar uma prisão? Eu fico, mano, vai crescer os detentos, eu não sei o que é. Tá lá, mas fala isso, que ele foi, até na cadeia ele foi próspero. Lembra que eu falei para você, tudo que é de Deus cresce. Então você pode ver, a prisão, por quê? Porque na prisão eles vão ouvir a palavra de Deus. Olha só como que é interessante. E é interessante que a palavra de Deus fala que José estava preso. E tinham 2 presos que estavam muito angustiados, porque eles tiveram 2 sonhos. Era o copeiro e era o padeiro. Quem que era o copeiro? O copeiro era a pessoa mais próxima do rei do Egito. Ele podia ter uma função de menosprezo, mas ele era a pessoa mais próxima do rei. Eu trabalhava numa empresa de suco multinacional, e o presidente dessa empresa era um mexicano. Final de semana ele ia para o México, e no começo da semana ele voltava para o Brasil para ficar administrando a empresa. E lá tinha 3 diretores, o diretor financeiro, o diretor de RH, o diretor de marketing, eu acho que o de planejamento. E esses 3 diretores conversavam com o presidente dessa empresa. Ninguém conversava com ele. O povo tinha medo dele que nem, se o diretor tinha medo, imagina os outros funcionários. Mas existia um funcionário que não fez faculdade, que não tinha habilidade, mas ele tinha uma coisa, ele tinha um favor de Deus. O que ele sabia fazer? Dirigir. Ele era o motorista do presidente. E todo mundo que queria conversar com o presidente lá da empresa, que falava, ele falava assim, como que está o Henrique? Era Henrique Lechuga o nome dele, eu acho. Como que está o Henrique? Oh, tá bem, tá de boa, pode ir lá. Imagina o diretor financeiro perguntando para o motorista se ele pode conversar. Era assim, desse jeito. Olha como que Deus... Porque a gente menospreza muitas vezes aquilo que Deus está fazendo. E eu lembro que esse presidente, ele quase morreu. Por que ele não morreu? Porque o motorista estava lá, do lado dele. Não tinha o diretor, não estava o pai, não estava a mãe, mas o motorista estava lá. Levou ele direto lá para o hospital, tal, não sei o quê. Mas eu lembro que todo mundo que perguntava, e aí, eu posso ir lá conversar? Pode ir lá. Hoje não conversa. Olha, ele deve ter chupado limão, brigou com a esposa, aconteceu alguma coisa. Eu vi lá no celular, não, conversa daqui 2 horas. Era o motorista. E a palavra de Deus fala que José estava preso. E falou que 2 pessoas tiveram sonhos, mas eles ficaram engrilados com aquele sonho. Um era o copeiro e o outro era o padeiro. E o copeiro, olha só, meus irmãos, a palavra de Deus fala para José, fala assim, eu estou vendo que vocês estão incomodados. Por que vocês estão incomodados? Aí ele fala assim, não, porque nós tivemos um sonho, nós não conseguimos interpretar o sonho e tal. Aí José fala, deixa eu te falar uma coisa, quem dá capacidade de interpretar sonhos é Deus. Fala esse sonho para mim. Aí o copeiro falou o sonho para José. Eu não vou explicar tudo o que aconteceu, mas José falou assim, 3 dias, daqui 3 dias... Onde que era a prisão que José estava? Era a prisão que eram os prisioneiros do rei. Daqui 3 dias, você vai voltar para a sua posição. Você vai estar do lado do rei novamente. Daqui 3 dias. E a palavra de Deus, aí o que ele fala? Foi o versículo que nós lemos aqui. Eu só te peço uma coisa. Lembre de mim quando você estiver do lado do rei. Só falou isso, só pediu uma coisa. Lembre-se de mim, de quando você estiver do lado do rei, para que eu possa sair da cadeia, porque eu estou aqui injustiçado. Foi o que José falou para ele. E aí o padeiro do lado, ele falou assim, não, pera lá, se revelou dele, para revelar o meu também. Ele falou, olha, eu tive um sonho, tal, não sei o quê. E aí José olhou para ele, olha, deixa eu te falar, daqui 3 dias, você vai morrer. É isso? Não, você lê. Não aceito, rejeito, não. Irmão, depois de 3 dias o padeiro morreu. E depois de 3 dias o copeiro foi restituído na sua posição. E a palavra de Deus fala o quê? O que José falou para ele? Lembra-se de mim quando você estiver lá. Lembra que eu compartilhei eu não sei se foi semana passada ou 2 semanas atrás. Tem certas coisas que nós não estamos no controle.
Mas aquilo que você não está no controle de Deus. A palavra de Deus fala que quando o cara foi restituído da sua posição, a palavra foi clara lá. Ele esqueceu de José. Se você depois encontra esse rapaz na sua frente, o que você faz, meus irmãos? Você vai falar uma palavra evangélica para ele? Você vai profetizar? Quando está no culto, ora pelo seu irmão, profetiza, e você, não, aquele miserável, Senhor, manda fogo do céu, queima, na hora que eu falei, o que você faria? Irmãos, a palavra de Deus fala que 2 anos se passaram, 2 anos se passaram. O que você acha que José fez naquela prisão depois de 2 anos? Com certeza, era o tempo da oportunidade de José. A palavra de Deus fala que ele se preparou. Você não vê em nenhum momento ele reclamando, murmurando, mas é interessante que o que aconteceu? 2 anos se passaram, mas Deus nunca esqueceu de José, como nunca esqueceu de você. Você pode estar na prisão, mas Deus está com você. Você não pode estar no cargo de diretor, mas você é o filho do rei. Se alguém tiver que morrer, Deus vai acionar você para restituir e salvar toda aquela empresa. Não é o diretor, não é o vice-presidente, não é o senhor, é você. E é interessante que a palavra de Deus fala que depois de 2 anos, o que acontece? O faraó começa a ter sonhos. E ninguém conseguia interpretar os sonhos de José, do faraó. Aí o que acontece? O copeiro, o miserável que esqueceu ele. A palavra de Deus fala que naquela época, fala assim, e ele fala assim, aí a palavra de Deus fala que o faraó começou a ficar indignado, porque ninguém conseguia interpretar os sonhos de faraó. O que ele fala? Copeiro, olha, existia um homem lá na cadeia comigo, eu não sei o nome dele. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, tem certas coisas que quando acontecem nas nossas vidas, não tem como você esquecer. Imagina uma pessoa salvar você da vida, você acha que você vai esquecer o nome dessa pessoa? Eu antes de fazer 1 ano de idade, eu tive catapora recolhida, eu quase morri. Eu não sei quem sabe o que é catapora recolhida. Catapora parece que vem tudo para a cabeça, aí você fica com um cabeção, e depois a doença vai descendo até pegar aqui o pescoço e você morre, porque você não consegue respirar. Por isso que eu sou feio desse jeito, mas sou homem de Deus. Irmãos, eu não tinha, a minha mãe estava esperando eu morrer. A minha mãe estava esperando eu morrer. E minha mãe, eu lembro que todo mundo ia na minha casa e via, porque a minha mãe, eu tinha 1 ano na época, eu não tinha esse negócio de tirar foto, a minha mãe falava que a minha cabeça inteira estava toda deformada. E foi uma moça que conhecia a minha mãe, o nome dela era Verinha. Verinha, você vê, eu nunca vou esquecer essas pessoas. A Verinha. Ela falou assim, Angélica, e minha mãe não tinha dinheiro para nada, ela é empregada doméstica, meu pai trabalhava em 2 empregos, não tinha carro, todas essas coisas. Ela levou num médico, lá na Praça da Sé. Esse médico, sabe qual é o nome dele? Dr. Salles Barbosa, homeopata. Você lembra da fisionomia dele? Não, não lembro. Mas ele salvou minha vida. Como que eu posso esquecer o nome de uma pessoa que salvou minha vida? Como que eu posso esquecer de uma senhora que chamava Verinha, que menos de 1 ano, de alguma forma Deus usou eles para salvar minha vida. E a palavra de Deus. E a minha mãe levou, e o doutor pegou, eu não sei se alguém já tomou remédio homeopata, uns negocinhos, umas balinhas que se tomam meia hora. E eu tomei. Irmãos, porque todos os médicos que minha mãe levava falavam assim, olha, não tem cura, vai morrer, pode esperar que vai morrer. Era isso que minha mãe ouvia. E o que aconteceu? Levou nesse homem que chamava Salles Barbosa. Eu não sei qual a fisionomia dele, mas se um dia eu for para a eternidade, eu vou perguntar, quem é esse Salles Barbosa? Eu quero conhecer ele. Porque de alguma forma Deus usou ele para me curar. E ele deu lá o remedinho lá, tomar meia hora. A minha mãe falou que depois, quando eu fiz 1 ano de idade, que minha face começou a voltar à normalidade, eu conseguia enxergar, porque nem olhar eu conseguia olhar, porque afetou até os meus olhos. Que até o médico falou assim, se ele sobreviver, provavelmente ele vai ficar cego. Agora você imagina José. Olha, você está aqui preso, mas deixa eu te falar, daqui 3 dias, você vai estar numa posição de maior respeito, de maior intimidade. Você vai estar do lado do rei. Aí depois de 2 anos, ele esqueceu do nome de José. Ele falou assim, existe um hebreu, eu não lembro o nome dele, mas ele é homem de Deus. Ele orou por mim e meu casamento foi restaurado. Ele orou por mim e eu fui curado. Às vezes as pessoas não vão lembrar de você, mas vão lembrar da unção que opera sobre a vida de você. Da capacidade que... Lembra que eu falei para você? O que o José fazia? José, ele não murmurava, não reclamava, mas ele orava. Ele era homem de Deus. Ele falou assim, existe um homem lá na cadeia, eu não sei o nome dele, mas ele é hebreu. Ele interpreta sonho. O que aconteceu com ele?
interpretou o sonho. Então, às vezes, as pessoas vão esquecer você. Mas vai passar alguns anos. Eles nem vão lembrar quem é Mateus, Felipe, Carol, William. Vão lembrar do quê? Da unção que opera em você. Da capacidade que Deus colocou sobre a sua vida, do dom que Deus colocou sobre a sua vida. Por isso que a palavra de Deus, eu creio que fala, busque os dons com excelência. As pessoas vão esquecer de você, mas do seu dom não esquece. Quando vir aquela coisa, não, vai lá que o cara ora e cura. Vai lá que o cara dá conselho e restaura casamento. Vai lá que o cara dá conselho financeiro lá e o negócio acontece. Vai lá que o cara põe as mãos, os demônios vão embora. É isso. Foi o que aconteceu depois de 2 anos. Mas como que era a vida de José antes dele chegar no ápice? E eu gostaria de falar com vocês, para nós encerrarmos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Gênesis 37. A palavra de Deus fala, na verdade eu gostaria de falar de 3 situações na vida de José. Porque na verdade, no natural, eu não sei se alguém aqui já passou aqui por processo seletivo para trabalhar. Alguém já passou por isso? Vai lá, passa no processo seletivo, depois vai no outro, tal, não sei o quê. Se você passar em todos os processos seletivos, você vai entrar naquela empresa, naquela faculdade. No reino de Deus é diferente. O processo seletivo no reino de Deus não é para você entrar na empresa. O processo seletivo de Deus, no reino de Deus, é para você ser promovido, porque você já foi contratado. É totalmente diferente. Então a agonia aqui é para você ser promovido, não é para você ser aprovado. Que aprovado você já foi. Olha o que acontece então na vida de José. Como era o José antes de ser prisioneiro e se tornar a pessoa mais importante lá do Egito? Gênesis 37, 3, verso 4. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque o filho havia nascido em sua velhice. Por isso mandou-lhe fazer uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Irmãos, a palavra de Deus fala que José, ele antes dele se tornar um prisioneiro, ele vivia numa vida familiar. A palavra de Deus fala que ele era o filho mais novo de Jacó, mas a palavra de Deus fala que Jacó teve ele na sua velhice, e por ele nascer da sua velhice, a palavra de Deus fala que o pai dele amava mais José do que os outros irmãos. Quantos irmãos que José tinha? Ele tinha mais o que? 10 irmãos, e com ele era 11. Depois veio Benjamim, e a palavra de Deus fala que José era muito amado, mas foi José que pediu para ser amado. E a palavra de Deus fala que por conta dos irmãos perceberem que José era muito amado, eles odiavam a José. E pelo ódio que eles tinham por José, que gerou também uma inveja em relação a José, a palavra de Deus fala que os irmãos de José tentaram matar José. E aí o irmão mais velho, que quase lá salvou a vida de José, ele jogou ele numa cisterna, e depois eles venderam José como escravo. Tudo isso aconteceu com José porque José era muito amado pelo pai, porque os filhos tinham inveja do José. E é interessante, e é coisa, por que você precisa levar as pessoas a ter experiência com o amor de Deus? Porque se as pessoas que hoje estão ao seu redor não tiverem a experiência com o amor de Deus como você teve, essas pessoas vão invejar a sua posição, vão desejar aquilo que você tem. Não, José não pediu para ser mais amado, mas por ele ser o mais amado, ele foi o mais odiado. E é interessante que tudo aquilo que passou com José era um homem livre e se tornou escravo porque era amado. Por quê? Ele não pediu isso para o pai, ele não pediu para o pai fazer uma túnica para ele, mas por conta dessa situação, a palavra de Deus fala, por ele ser muito amado, ele ele despertou o ódio e a inveja dos seus irmãos, e por conta disso, ele foi vendido como escravo. Olha que coisa mais inusitada. O que você falaria depois disso? Vai lá no encontro, na cura da alma, o que você vai falar? Não, que é meu traço, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu quero que eles morram. Eu estava ali, bem da vida, só porque os caras tinham inveja de mim, só porque meu pai imagina, só porque meu pai me amava mais do que eles, eu não pedi para meu pai me amar, mas parece que toda vez que meu pai me ama, é problema para mim, misericórdia, é uma coisa mais. E a palavra de Deus fala que por conta disso, ele foi vendido. Então, aparentemente, José ele virou de uma pessoa amada para uma pessoa rejeitada. E aí, em Gênesis 39,
Aí uma outra situação na vida de José, Gênesis 39, 5 a 6. Desde que deixou cuidado da sua casa e todos os seus bens, o Senhor o abençoou, a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como em campo. Assim ele deixou os cuidados de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Olha que qualificação boa, que coisa maravilhosa. Irmãos, aí a palavra de Deus fala que ele se tornou um escravo. Olha só, a palavra de Deus fala que quando ele se tornou um escravo, ele foi muito abençoado. Às vezes, como eu falei para você aqui, eu falei aqui de um presidente do México que foi salvo por uma pessoa que não tinha instrução, não tinha faculdade, não sabia falar várias línguas, mas ele estava no lugar certo e na hora certa, e tinha o quê? O favor de Deus. Ele era uma pessoa abençoada, era um motorista. Às vezes você está reclamando da sua posição na sua empresa, às vezes você está sendo ingrato por aquilo que Deus está fazendo na sua vida, mas na verdade, o que a palavra de Deus fala aqui? Que ele estava na posição que ele estava, e por ser muito abençoado, Potifar, o seu chefe, colocou ele sob responsabilidade de todas as coisas. Ele pediu para ser abençoado? Não pediu. E é interessante que no final ele fala, ele era atraente e de boa aparência. Ele pediu para ser bonito? Alguém ora para pedir para Deus para ser bonito? Só mãe que ora, Senhor, que meu filho venha ser bonito, que minha filha venha ser linda. Para as mulheres funciona, para os homens nem tanto. Mas é interessante que fala que ele era de boa aparência, era bonito. O que aconteceu com isso? A palavra de Deus fala que a esposa de Potifar foi atraída por José. E a palavra de Deus fala que José teve uma situação que ela agarrou as roupas de José, e José saiu correndo e ficou nu. Mas por que tudo isso aconteceu? E aí ele era prisioneiro, agora ele não é mais prisioneiro, ele se tornou um escravo. Por quê? Porque ele era abençoado, porque era atraente e era bonito. Ele pediu alguma coisa para Deus? Ele pediu para ser bonito? Ele pediu para ser atraente? Ele pediu para ser colocado na posição de mais relevância lá na casa de Potifar? Não pediu. Mas Deus estava no controle da vida dele. E é interessante que tudo isso, a palavra de Deus fala que ele se torna um escravo, de escravo ele se torna um prisioneiro. Teoricamente, era um homem que estava fazendo as coisas certas, estava abençoando o seu rei, e de forma injustiçada, ele foi preso. Por quê, irmãos? E aí, para nós encerrarmos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 39, 22 a 23. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e tratou com bondade, coordenando-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro entregou a José todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lhe havia sucedido. O carcereiro não se preocupava nada que estava no cargo de José, ou na responsabilidade de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Aqui José estava na cadeia. Tem algumas versões que falam, e José prosperava aquela cadeia. Não é coisa mais inusitável? Você quer que a cadeia diminua, você não quer que a cadeia prospere. Mas como José era abençoado, o que aconteceu? A palavra de Deus fala que ele mudou o ambiente da... Sabe, por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Esse foi o tempo da oportunidade da vida de José. É inusitável aqui que em nenhum momento você vê José falando mal dos irmãos. José falando mal da esposa de Potifar, José falando mal de Potifar, José reclamando do seu patrão. Ele não reclamou de ninguém. Ao contrário, a palavra de Deus fala que ele foi o melhor filho, ele foi o melhor escravo, ele foi o melhor prisioneiro e foi o melhor rei daquela nação naquele momento. Por quê? Porque no tempo da oportunidade, ele decidiu servir ao Senhor. Em nenhum momento, o ambiente ao seu redor afetou o seu coração, gerando mágoa, decepção, frustração. Ao contrário, e onde ele foi colocado, ele foi o melhor.
Às vezes você está liderando uma célula, mas você acha que a posição é inferior à sua reputação. Você não deve ser líder, deve ser um discipulador. Às vezes você está numa posição lá no seu trabalho, e você acha que essa posição não tem a ver com a sua posição, com a sua característica, com a sua realidade, com a sua reputação. E José era a mesma coisa, porque José estava numa posição que não tinha a ver com o chamado sobre a vida dele. Mas onde ele estava, ele fazia o melhor. Onde ele estava, ele fazia o melhor. Se era ser líder de célula, ele era o melhor líder de célula. Se era anjo da guarda, era o melhor anjo da guarda. Se era auxiliar de informática, era o melhor auxiliar de informática. Se eu estou aqui vendendo tapete, se eu estou vendendo perfume, se eu estou é o melhor vendedor da minha empresa. Por quê? Porque José, ele tinha convicção de quem ele era. Eu sou amado, eu sou próspero, eu sou bem-sucedido e sou justo. E o favor de Deus está sobre a minha vida. Às vezes você está preocupado porque você é auxiliar. Mas na verdade você está preocupado porque você é auxiliar, porque Deus está te preparando para você se tornar um rei. E aí às vezes, eu não sei se você às vezes fica se perguntando, por que eu estou nisso? Eu devia estar ali, eu não estou preparado para aquilo. Eu não sei se você já foi injustiçado, se você já pensou em ser injustiçado, mas eu acho que tem um versículo lá na Bíblia, que é um dos versículos que eu mais gosto, que eu acho que é esse versículo que fala, eu acho que é esse versículo que Deus fala para todos os seus filhos, quando Ele fala, eu fui injustiçado, eu vou abrir mão. Lá em Colossenses 3, 23, 24, fala o seguinte, e tudo o que fizera, faça de todo o coração para com o Senhor, e não para homens, sabendo que a receberão do Senhor a recompensa da herança, que é Cristo, o Senhor Jesus, que estão sendo servidos. Irmãos, você sempre vai chegar para o Senhor, mas olha, me levantaram fulano, não me levantaram, deviam ter feito comigo, não, eu fui injustiçado, falou aquilo para mim, não merecia, era o outro que deveria ouvir. Você pode ter certeza, que eu acho que nessa hora Jesus ele fala assim, deixa eu ler para você aqui, Colossenses 3, 23. Minha irmã, meu irmão, não faça como se fosse para homens, faça como se fosse para mim. E não espere receber promoção de homens. Pode ter certeza, eu vou te promover. O que vai acontecer com essa mulher que está reclamando da posição dela no trabalho? Ela vai ser a melhor funcionária daquela empresa. O que vai acontecer com esse membro de célula que acha que deveria liderar, mas não está liderando? Ele vai ser o melhor membro daquela igreja. Por quê? Porque a partir daquela hora ele entendeu. É tudo para o Senhor. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse. E mais um versículo, Provérbios 3, capítulo 1, 6, fala o seguinte. Eu li no começo, meu filho, não se esqueça da minha lei. Aqui tem a ver com o Espírito Santo, não se esqueça do Espírito, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Irmãos, esse amor e essa fidelidade está falando do próprio Jesus aqui. Jamais o abandone, prenda-o ao redor do seu pescoço, olha só. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-o no seu pescoço. Por que tem que prender no pescoço? Aí depois ele fala. Escreva na tábua do seu coração. Aí é o versículo. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Interessante que ele fala, você vai ter favor dos homens, você vai ter favor de Deus e você vai ter boa reputação. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Grave, prenda isso no seu pescoço. Por que é no pescoço? Para nós encerrarmos, Gênesis 41, e Faraó prosseguiu. Aí a palavra de Deus fala que José chegou diante de Faraó, interpretou os sonhos de Faraó. E José falou assim para Faraó, Faraó, levante a pessoa mais sábia que você tiver. Você vai passar por 3 anos e meio de fartura, depois 3 anos e meio de fome. E ele começou a falar o que tinha que fazer. Aí ele pegou e falou assim, olha, levante um homem sábio,
para estar te auxiliando nisso. Aí a palavra de Deus fala que Faraó falou para José: não tem uma pessoa mais sábia, cheia do Espírito Santo de Deus, se não for você. E aquele José, que 1h30 antes era um prisioneiro, ele se tornou o quê? O rei do Egito. E olha só o que a palavra de Deus fala: você terá comando de todo o meu palácio. Olha Faraó falando para José: você terá comando de todo o meu palácio. Todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida, Faraó tirou o dedo do seu anel e colocou em José. O que o anel fala aqui de autoridade? Depois ele fala: e colocou no dedo de José, e mandou-o vestir roupas de linho fino. Isso fala aqui de atitudes. E depois ele colocou uma corrente de ouro, aonde? No seu pescoço. O que lá em Provérbios fala que nós devemos ter o amor e a fidelidade de Deus aonde? Eu creio que o pescoço aqui aponta aqui para Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. O pescoço é onde conecta a cabeça no corpo. Se não for Cristo, entre o povo de Deus e ter revelação da eternidade, não tem. José, é você. De alguma forma, José estava representando aqui Cristo Jesus. O pescoço, ele liga o corpo, o cabeça, a igreja e Deus. Não é por acaso que lá em Provérbios, em Gênesis ele fala: e coloque uma corrente de ouro no pescoço de José. Quando você vai prosperar, ter o favor de Deus, quando você perceber que o tempo de Deus na sua vida é Cristo. O tempo é de Deus, mas o preparo é seu. Eu não sei o que você está passando, aonde você está passando. Eu não sei qual a sua posição onde você está trabalhando. Eu não sei qual a sua posição e aquilo que você tem passado nesses dias. Mas assim como José, seja o melhor rei, seja o melhor líder, seja o melhor homem, seja a melhor esposa, seja o melhor filho, seja o melhor auxiliar, seja o melhor escravo, seja o melhor rei, seja o melhor prisioneiro e seja o melhor filho. E aí no final a palavra de Deus fala que quando, olha só, mas Deus enviou à frente de vocês para lhes... Acaba o nosso tempo. A palavra de Deus fala quando, no final da história, a palavra de Deus fala que os irmãos de José, que tudo começou porque os irmãos de José venderam ele como escravo. A palavra de Deus fala que anos depois, os irmãos de José se apresentam diante dele. E olha o que José fala: José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então lembrou de José da promessa e dos sonhos de Deus. Deixa eu perguntar para você, depois de tudo que eu falei, você quer ser conhecido como José, que depois de todas as circunstâncias, reconheceu o Senhor em todos os seus caminhos? A palavra de Deus fala que quando José viu seus irmãos, o sentimento que ele teve não foi de amargura, vingança ou inveja. Quando ele viu seus irmãos, ele lembrou: Deus está nisso. Ele lembrou do sonho que ele teve. Ele lembrou do chamado de Deus sobre a sua vida. Por isso que ele foi o melhor prisioneiro, o melhor escravo e o melhor rei. Quando você é o melhor prisioneiro, o melhor escravo, o melhor filho e o melhor rei, quem que vai ser engrandecido? O Senhor. E aí no final ele fala para os próprios irmãos: não foi vocês que me mandaram aqui, foi Deus que me enviou para salvar vidas. Por quê? Porque no tempo da oportunidade, ele se preparou para ser o rei que aquela nação não era digna. É esse o Deus que nós servimos. Esse é o tempo da oportunidade. Eu gostaria de orar por você hoje.